Olá pessoal do canal do Girls in Tech, Girls and Boys do Girls in Tech, bem-vindos. Hoje eu tenho um assunto querido para falar, tô com uma amiga querida, a gente vai falar não só de empreendedorismo e tecnologia, mas a gente vai falar da jornada de empreendedorismo de educação no Brasil. Meu nome é Mariana Fonseca e eu sou sócia amiga e faço vários projetos com a Lívia Rollerbar. A Lívia é do Instituto Alas, ela dá consultoria de pesquisa e a gente rodou no ano passado um projeto que chama Empreendedores de Impacto, as dores e as delícias de inovar em educação. E aí é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Li, me conta um pouco, assim, da onde veio essa ideia, de quem que foi essa demanda, conta um pouco para quem está ouvindo a gente. Essa é uma pesquisa encomendada pelo Instituto Inspirare, que é o instituto hoje que abraça essa causa de empreendedorismo em educação no Brasil, impacto em educação no Brasil. E eles queriam entender de uma forma mais qualitativa, mais profunda, quem que é o empreendedor hoje de educação no Brasil, né? Quem que está empreendendo em educação, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo, que já é um pouco mais coberto, que já tem bastante burburinho, é um mercado mais desenvolvido. Então eles tinham essa dúvida, quem no Brasil está empreendendo em educação? E segundo, qual que é a jornada que esse empreendedor percorre? Principalmente para poder levantar quais são as dores e as delícias, né? Por isso foi o nome que a gente batizou o estudo, para buscar entender muito bem quais são as ajudas mais urgentes, o que esse empreendedor precisa, quais são as soluções que não só o Inspirare poderia ajudá-lo a encontrar, mas outros atores também nesse ecossistema de impacto poderia ajudar. Por que a gente falou muito de os opostos não se atraem na pesquisa? Na verdade, a gente acabou entendendo muito claramente que empreendedores, que a gente diga assim, são empreendedores que vêm mais pela causa, que buscam mais o impacto, né, que tem aquela paixão, eles acabavam buscando, por exemplo, programas de aceleração ou buscando pessoas, mentores, enfim, no mercado, que também tinham essa causa. Então eles iam muito buscar o similar, né, entravam num programa de impacto também, só que isso pensando em negócio, talvez não seria o mais recomendado. Esse é um cara muito de impacto, se ele vai ainda para uma aceleração de impacto que infla mais ele, que joga mais fogo, né, vamos dizer assim, nessa ideia dele, esse empreendedor exatamente que ele precisaria de ir para uma aceleração mais de negócio, ter um mentor que ia colocar ele para poder pensar mais em modelo de negócio, monetização, que a gente acabou vendo que é o principal problema de todos os empreendedores, tem muitos que então, não antes de entrar nos detalhes, só para registrar, então, dica, anota aí, se você entenda o perfil que você é, se você está empreendendo em educação, entende o perfil que você tem, se você é uma pessoa que vem do universo de educação, entende muito de educação, ou vem do universo de impacto, entende de ONG, entende da causa, vai se colocar aí fora da caixinha, de negócio, né? Em situações que não são confortáveis, vai procurar quem entende de negócio, quem vai te obrigar a organizar o negócio, a pensar como business. E por outro lado, não, se você tá vindo, se você é um cara empreendedor de startup, enfia a cabeça no mundo da educação. Exatamente, porque isso foi algo que a gente viu no outro lado da moeda, né? A gente viu que muitos empreendedores que já tinham uma grande bagagem mesmo de negócios, assim, de business, que era um campo, enfim, que eles dominavam muito bem, mas ao falar de educação, isso é uma coisa que a gente identificou. Como a educação é um tema, vamos dizer, que todo mundo já passou por um processo, né? A gente já estudou, a gente, enfim. Já passou, Então, na verdade, a gente acha que entende da sala de aula. Poxa, eu entendo da sala de aula. Talvez teria sido melhor se meu professor tivesse feito isso. Isso, na verdade, eu acho que é um grande erro que alguns empreendedores podem cometer. Então, todos os empreendedores que estão olhando para a educação, é muito importante você olhar para esse cenário, para esse contexto mesmo como um negócio. Então vai buscar entender, vai buscar mergulhar, vai buscar conversar com professores, fazer pesquisa, entender esse contexto da sala de aula. Então quem entende muito de negócio, talvez pode procurar uma aceleração, mentores ou ajudas que vão fazer com que ele mergulhe mais e entenda realmente como que ele pode impactar esse contexto, como é que ele pode melhorar. Porque é muito complexo, né, Lívia? Você estava falando Sim. que você tem, o seu usuário final pode ser um aluno, ou pode ser até o pai, ou pode ser um governo, mas você também tem clientes intermediários, né? Você pode vender para uma rede, pode vender para um diretor, você pode vender para uma fundação ou Sim. para o governo, enfim. A educação não é só a sala de aula. A educação não é a sala de aula, é uma coisa complexa, então não é assim, assumir que você entende porque você já teve numa sala de aula pode ser um risco. Mas aí você falou uma coisa que eu acho importante explicar, assim. A maior parte da nossa amostra, a maior dificuldade era achar um modelo de negócio, né? Sim. E o que é que você ouviu deles? Assim, qual era esse desafio? Assim, por que você acha que eles tiveram tanta dificuldade assim, de achar esse modelo de negócio? Né? Esse modelo de negócio entendendo a forma como eu vou monetizar, o que é que vai pagar minha conta no final do dia. Como a empresa vai se manter, né? Na verdade, a gente acabou entendendo que muitos empreendedores, assim, eles tinham uma ideia, partiam para testar essa ideia, enfim, num formato mais ou menos complexo, né? Às vezes na escola de um amigo, etc. Ou realmente ele fazia uma parceria com uma rede de escolas, ele testava melhor aquela solução. E no primeiro momento que ele fazia alguns ajustes para aquela solução, ele já saía
pensando em vender para o mercado, mas não é bem assim, porque ele é uma empresa, ele precisa de, a gente falou muito de MVP, né, na verdade, ele precisa de parar naquele momento. Mínimo produto viável, né, gente? Exato, mínimo produto viável, qual que é a menor partezinha daquele produto, daquele serviço, daquela solução que ele criou que o mercado está disposto a pagar. Então realmente ele tem uma equipe comercial que tem que entender qual que é esse discurso que eles vão fazer, qual que é o gancho que ele vai conseguir trabalhar na prospecção e começar a fazer esse grande trabalho de prospecção para começar realmente a vender esse mínimo produto viável, que pode ser em vários modelos, né? E aí, Li, eu queria aproveitar que, enfim, que a sua especialidade é pesquisa e que é o super know-how que você traz, e eu acho que valia falar um pouco desses cuidados de pesquisa, porque eu acho que uma das coisas que a gente viu e a gente vê muito em Startup Weekend, em eventos de prototipagem de startup, é como fazer as perguntas certas, né? Sim. E aí eu brinco... E para as pessoas certas, né? Para as pessoas certas. E aí eu brinco muito que assim, olha, se eu fizesse um disco voador que fosse na Lua e voltasse, você compraria? Claro, né? Quem não compraria, assim? Quanto que vai custar? Não sei. Aí você começa a questionar exatamente como é fazer, de fato, as perguntas que precisam ser feitas para receber um feedback real de pesquisa e não fazer uma pesquisa para validar a sua ideia, né? Exatamente, você falou isso agora. A gente acabou encontrando com alguns empreendedores que isso, no momento de fazer a pesquisa, ele estava tão envolvido, óbvio, com aquilo, que ele vai para campo de pesquisa e ele acaba um pouco, vamos dizer, escutando aquilo que ele está querendo, né? Ele vai buscar o que ele está querendo escutar. É fundamental o empreendedor realmente fazer rodadas de pesquisa, em vários estágios da jornada, desde o momento que ele está testando ideias, então, no momento que ele está tentando buscar quem que é o público que está disposto a comprar aquela ideia, para quem que é o formato, até o momento que ele entende uma solução, um formato de um produto, de um serviço, e também fazer um momento de piloto, de prototipagem com aquilo também. É muito importante, eu acho, assim, uma grande dica, o empreendedor, ele tem que ter um certo afastamento daquilo. Claro que o empreendedor deve estar envolvido no campo de pesquisa em todos os momentos, mas é interessante também que ele traga alguém, que ele vá buscar esse tipo de ajuda, porque pesquisa, gente, não é a gente sair na rua perguntando um pouco para qualquer um, ou a gente vai para a escola do filho para poder testar a solução com o filho e com os amiguinhos dele, se eles falaram que tá legal, não é bem assim. Então, é muito importante você realmente entender que enfim, você tem várias metodologias, é um processo um pouco mais complexo e vale a pena você buscar, às vezes, um mentor, você buscar uma consultoria, enfim, alguém que pode te ajudar. Hoje a gente tem várias ferramentas até de fazer pesquisas também online. Vale olhar um pouquinho para isso, para você fazer uma pesquisa mais profunda. E você pode fazer uma pesquisa de mercados, pode fazer pesquisas de benchmark, para poder ver, enfim, se tem soluções parecidas com as suas, até para você se inspirar. E pesquisas principalmente voltadas para o seu target, porque é desse momento de interação com o seu público-alvo que você vai conseguir tirar insights muito valiosos para poder melhorar, refinar o seu produto e depois para trabalhar também a parte de comunicação e venda dele no mercado. E aí você falou uma coisa também que você passou rápido, eu acho legal a gente levantar aqui, que é a questão de pesquisa de mercado. Que é essa coisa de... tem muito negócio surgindo em educação, enfim, startups, todo final de semana tem um Startup Weekend, alguém com uma ideia. E as pessoas ainda chegam com aquele pitch, né? Ai, porque a minha ideia é a primeira, é a melhor, ninguém nunca fez, ninguém faz e tal. Isso é falta de pesquisa, assim, você acha? De não encarar de frente o mercado? Porque, na verdade, é algo muito difícil, assim. Muitos empreendedores têm, obviamente, um grande apego à ideia. É um filho que você está pondo no mundo ali, que você está criando, que você quer que ele seja muito adorado, né, por todos. Mas, realmente, falta um pouco mais esse pé no chão, esse distanciamento do empreendedor. Teve uma ideia? Primeira coisa, gente, vamos pesquisar se existe alguma ideia similar no Brasil e no mundo, enfim. E até mesmo essa busca que a gente fala, essa primeira pesquisa de benchmarks, né, que são de outras ideias que podem te inspirar, elas acabam te ajudando a você também avançar um pouco mais, porque você vai vendo outras soluções, outros produtos, outros negócios que estavam nessa mesma linha de pensamento que a sua, e você acaba também puxando algumas coisas e isso vai sempre te ajudar a ir além. Se você não faz isso, corre muito risco da gente sempre encontrar aquele empreendedor, eu tive ideia de um aplicativo de táxi, sabe? Sabe, um aplicativo incrível de táxi. táxi. Um aplicativo incrível de táxi. E, poxa, vamos procurar um pouquinho o que já existe por aí, porque realmente esse é um mercado que está sendo bastante fomentado, assim, ainda bem. Então, muitas ideias estão surgindo, mas vamos olhar o que está surgindo pra gente ir fazendo sempre uma coisa realmente além e diferente, né? E tem uma coisa que é super legal, que eu acho uma dica importante para educação, é que às vezes você vai entrar numa escola, você tem um aplicativo para pais, né, para comunicação. O outro tem uma plataforma adaptativa que vai acompanhando a evolução do aluno. Um outro tem games incríveis de matemática. Cara, todo mundo pode conversar e vender junto, né? Venda casada, aproximar junto de uma escola ou de uma rede.
faz sentido, né? Porque imagina, cada professor, cada um tem que ter um aplicativo. Então eu vou abrir, agora é o Safari, agora funciona no Chrome, agora, sabe? Por quê, né? Vamos pensar, união faz a força, já que a gente tá falando de impacto e, pô, educação é um grande problema. Tá aí, você no falou de Brasil. uma coisa muito importante, algo até que a gente acabou, enfim, não comentei, mas o estudo também, a gente acabou vendo algumas peculiaridades regionais, né? A gente vê que algumas regiões do país, alguns empreendedores já estavam se auto-organizando para trabalhar em rede, para poder ter esse tipo de discussão. Qual que é a solução que eu estou oferecendo, qual que você está oferecendo, e no momento da gente prospectar um cliente, poxa, vamos junto na escola, porque você oferece isso, eu ofereço aquilo, e pode ser bastante complementar a nossa solução, né? Já em outros mercados, a gente viu que muitos empreendedores se percebiam talvez até como concorrência, apesar de talvez nem serem a solução, mas tinham menos conversa. Então é algo que a gente tem muita vontade de ver, é que esses empreendedores consigam interagir um pouco mais, até para eles co-criarem juntos soluções, abordagem e pensar em como desenvolver mais esse mercado no Brasil, porque a gente sabe que tem muita oportunidade. E aí vem a minha pergunta final, Lia, assim, tem algum, de tudo que a gente ouviu, desses 6 meses de mergulho, enfim, dessa jornada inteira que a gente conversou, tem alguma dica maior, alguma coisa que ficou na sua cabeça, assim, que você acha que era legal deixar de recado para quem hoje vai começar uma jornada de empreendedorismo de impacto no Brasil? Nossa, de tudo. Uma dica. Eu acho que quem vai começar hoje a jornada de empreendedorismo no Brasil, a primeira coisa que ele tem que fazer é realmente entender quem que são esses atores, o que está acontecendo dentro desse mercado, eu acho. É entender o que a gente tem disponível de recursos, né? De institutos, fundações, enfim, mentores e aceleradoras. E por outro lado também, quem que são os empreendedores da minha cidade, quem já está se movendo com isso, quais são os eventos, começar a circular um pouco por isso, antes de você ficar ali sozinho na sua casa, no seu ambiente, tendo as suas ideias, vamos circular um pouco, vamos começar a conversar, vamos criar essa rede, porque trabalho em rede, a gente sabe que ele é muito mais valioso, enfim, você cresce muito mais em rede. E aí você começa a entender melhor desse mercado, a estudar esse mercado, ver quais são as soluções disponíveis, vai mergulhar, vai para um colégio, bate numa porta, gente, conversa com a diretora, deixa eu entrar, deixa eu ficar aí uma semana como estagiário, deixa eu sentir o que precisa, vai bater papo com os primos, com a família, enfim, faz pesquisas mesmo, que seja de uma maneira bastante informal, mas vai primeiro, sabe, captar o máximo de informações que você puder, para aí você começa a realmente entrar no processo de design thinking, né? Se colocar no papel do usuário, você começa a entender quais são as oportunidades ainda que estão abertas nesse mercado, porque são muitas de fato. E começar a ver também também um processo de autoconhecimento, eu acho que é muito importante, né? Ele também fazer esse momento de entender no que eu sou bom, sabe? No que eu sei fazer bem e quais são outros gaps que eu tenho. Na verdade, quem que eu posso chamar? Então, se eu sou uma pessoa muito bem para pensar em negócio e tal, deixa eu chamar alguém que talvez goste dessa causa de educação, que entenda desse mercado, para ser meu sócio, para ser um parceiro, enfim. Isso traz uma coisa super legal, assim, que você fala, que eu lembrei que a gente falou na pesquisa, que a gente ouviu muito dessa solidão do empreendedor, né? Sim, sim. E que é um pouco isso, de saber trazer as pessoas certas, ou um sócio, ou um mentor, um parceiro, alguém para te dar a mão. Porque a jornada não é fácil. Nossa, a jornada não é nada fácil, mas muito possível se você tem as ajudas certas, na verdade. É isso. Se você tem pessoas certas do seu lado e vai sabendo por onde se mover, em que portas bater, que tipo de ajudas pedir, é uma jornada que, obviamente, fica um pouco mais fluida, né? Empreender no Brasil não é fácil, mas, gente, oportunidades tem muitas. Que legal. Ai, que delícia bater esse papo com você, amiga em casa. Gente, obrigada. A gente volta na próxima semana com mais conteúdo sobre empreendedorismo, tecnologia. E obrigada de verdade para vocês que acompanharam essa entrevista longa. De novo, o site é www.aprender.org, se vocês precisarem baixar essa pesquisa. E espero que gostem. Obrigada. Obrigada.